Ah, o Forchan. Muitas horas passadas neste fórum que muita gente não sabe, mas o Forchan é uma versão ocidental do famoso Photobachan, ou melhor, 2chan. Nesse lugar primordial criado em 2003, temos o seu lado bom, mas sabemos que sempre que há um lado bom, o mal se impregna. Veja tudo com calma, pois cada camada é um conteúdo único que valerá a pena. Mas antes se inscreva no canal e deixe um like para o iceberg do Forchan, que sim, vou citar também o 2chan quando precisar. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Camada 1. Mindfuck, Perfection Girl. Nos vários casos do Forchan podemos citar os Mindfucks, que para quem não sabe são imagens que aparentam ser normais, mas tem alguma coisa bizarra por trás. Como esta foto, uma família, uma garota chorando, uma foto normal, até você prestar atenção e ver algo assustador. Então, nesses Mindfucks surgiu esta foto, conhecida como Perfection Girl, garota perfeita, o que de primeira parece ser uma garota normal, mas que na verdade ela estaria morta. A história diz que esta moça se chama Marianne Riley, uma estudante de Vancouver, no Canadá, onde ela foi convidada para uma festa que aconteceria em um apartamento de um veterano. Claro que houve bebidas como a maioria dos adolescentes fazem, mas aí veio o irmão do veterano que queria que eles se bebedassem mais rápido. Então, teve a brilhante ideia, se é que podemos dizer brilhante, de misturar anticongelante nas bebidas. Para quem não sabe, é hostil para o consumo humano. É um tipo um veneno, mas a única quem tomou foi Marianne. Ela ficou bêbada e reclamou da visão escurecendo. O garoto então a convenceu de levá-la ao quarto, tirar a roupa e posar para tirar algumas fotos. Ele saiu do quarto para pegar a sua câmera e quando voltou, perguntou se ela podia tirar as fotos. Como ela não respondeu, ele acreditou que isso seria um sim. Então tirou essas e mais outras fotos. Perguntou se ela podia mudar de posição, mas sem resposta. Ele tirava a foto e já passava para o computador para postar na internet. Mas somente na quarta foto ele percebeu que ela não respirava e entrou em pânico, chamando a ambulância. Mas já era tarde demais. Essa história viralizou no Forchan e muito se especulava se essa história era real ou não, como a maior mindfuck da internet. Mas sim, é uma creepypasta. Acho que pode-se dizer assim, já que não há nada de oficial sobre isso, nenhum site falando como um jornal. Apenas essa lenda, e também pelo fato de que Dawson comentou em seu Twitter que ele havia criado essa história, mas apenas por criar. Ele não achava que ia viralizar tanto como viralizou, e que ele pegou essa imagem e criou uma história por cima. Ou seja, a imagem é real, mas a história não. Mas e sobre a garota? É dito que ela havia morrido por conta de drogas, e que a funerária havia tirado essas fotos sem o consentimento da família, que é uma história bem pior, não acha? Mas claro, é falsa também. Claramente dá pra ver os olhos da garota mudando de posição nas fotos. Então, né? Mas ok. Qual de fato é a verdade? Essa garota na real se chama Andrea Novakova, que postava fotos suas em uma rede social conhecida como Photo Album, que podemos encontrar as fotos dela, incluindo essa. Mas cá entre nós, que posição mais bizarra para posar em uma foto? Bom, sobre a história da Perfection Girl, problema resolvido. Caso que... Durante o mandato do presidente Donald Trump, um usuário chamado Q iniciou um post dizendo que tem acesso à segurança de nível Q e que havia se infiltrado no governo do então presidente Trump, dizendo que o governo sombrio maquiava o governo dos Estados Unidos. Muitos diziam que ia contra a democracia norte-americana. E muitas teorias surgiram, onde até mesmo a ideia de que Q era o próprio Donald Trump. Backrooms. Em 14 de maio de 2019 no Forchan, esta foto foi postada, parecendo como ala de escritórios, mais vazia e com papéis de parede amarelo, com a seguinte legenda: se você não tomar cuidado e sair da realidade, vai para os lugares errados, você vai para dentro de uma backroom, sim, onde não há nada, a não ser o cheiro de tapete velho, a loucura do monocromático amarelo, os intermináveis de zumbidos e luzes fluorescentes, e aproximadamente 10.000 quilômetros de salas vazias aleatoriamente para ficar preso. E Deus te salve se você ouvir algo vagando lá embaixo, que com certeza
ele te ouviu. Bom, o 4chan parou e isso expandiu para a internet inteira. Mas, meu caro e minha cara, essa não é a origem das backrooms. Vamos mais para trás. 2 dias antes, um usuário anônimo mandou em uma postagem criada que pedia fotos de lugares onde as pessoas achavam que tinha algo de errado, no sentido de algum cômodo ter alguma sensação bizarra que não parecia ser desse mundo, entende? Então, um usuário anônimo postou essa foto. Mas a história vai além. Porque um ano antes, no dia 28 de abril de 2018, essa foto também foi encontrada em uma tríade do 4chan, sem legenda. É então que o youtuber Virtual Carbon usou o programa chamado JPEG Snoop, que extrai informações de imagem. Com isso, descobriram que ela havia sido postada no 4chan no dia 7 de abril de 2018. Mas é só a real origem? De onde veio essa foto? Ninguém sabe. Ninguém descobriu nada além disso, até o momento deste vídeo, tornando esta foto da famosa backroom uma lost media. Camada 2. Imagem do Jeff the Killer. Ok, agora eu preciso que vocês prestem bastante atenção nessa parte porque ela é bem complicada. Essa imagem você conhece, que eu sei. Como não conhecer o Jeff the Killer, não é mesmo? Mas afinal, qual é a verdadeira história por trás dela? Bom, o Jeff the Killer nós sabemos exatamente quem é. Se você não sabe, vou deixar um link de alguém contando a história dele na descrição. Mas para resumir, ele era um garoto que se envolveu em uma briga, pirou e queimaram ele com água sanitária e álcool. Por isso a sua pele é branca. Em casa, depois de sair do hospital, ele cortou a sua boca em um formato de sorriso para sorrir para sempre. E queimou suas pálpebras. Depois disso, matou seus pais e deixou seu irmão órfão, se tornando o assassino que nós conhecemos. E não nos interessa ele, somente a foto. Essa foto. Ela veio junto com uma história em 2011, mas para quem não sabe, o Jeff já havia aparecido na internet em 2008. Um usuário do site Newgrounds postou dizendo que fazendo o ritual dele, ele apareceria. E logo abaixo, essa imagem. O ritual era ficar no armário, chamar o Jeff, e quando ele aparecer, ele irá perguntar se ele é bonito ou não. Caso você diga que não, ele irá te matar. Mas se dizer que sim, ele te deixará vivo e te observará na escuridão. Ok, mas por que isso está no iceberg do 4chan? Calma, pequeno gafanhoto, calma. A internet então foi atrás como formigas à procura de comida e chegaram a uma pessoa chamada Kate Robinson no 4chan. Ela postou uma foto dela lá, mas né, como existe um animal que se diz ser humano, fazia cyberbullying com ela, editando a foto dela de todas as formas possíveis, até que supostamente surgiu a imagem do Jeff. Um tempo depois, alguém comentou que a irmã de Kate havia comentado sobre, dizendo: "Atenção 4chan, ontem eu achei a minha irmã no quarto chorando até não dar mais. Eu perguntei o porquê e ela disse que ela era gorda. Eu fiquei furiosa ouvindo tudo o que aconteceu, dizendo que postou uma foto no 4chan.org e que um site fez o pior dela, zoando com ela. E eu estou chocada, porque olhem bem para essa foto. Essa linda mulher é a minha irmã. A minha irmã que eu tanto amo. Ela acabou tirando a sua própria vida." Essa foi por muito tempo dita como a verdade sobre a imagem do Jeff. Porém, olha só, não existem provas. Nada relevante. Nem mesmo se Kate realmente existiu. Para piorar, um youtuber chamado Scare Theater entrevistou Swear, um cara que conta que ele foi quem criou essa imagem. Ele falou que criou essa imagem com uma máscara de látex branca, anéis nos olhos para cobrir as pálpebras vermelhas e olhos de plástico branco, que tiraram essa foto e postaram, e o resto é história. O 4chan foi em peso à procura se isso era verdade ou não, porque quando há um mistério, as pessoas do 4chan vão até o inferno se precisar. E olha só, é mentira. Pois em 2019, em uma entrevista com Heather White, um youtuber disse que achou a garota no site MySpace, a própria Kate. A foto também está vinculada a um comentário de um pastor no Tree Christian, onde também é satirizada. Ok, Kate Robinson é real, e a sua história é parcialmente real. A parte boa é que ela está bem. Mas e o Jeff? Bom, se você procurar por Special Transmission NNN, transmissão especial NNN, em 4 minutos a imagem do Jeff aparece.
E sabe quando ela foi upada? Agosto de 2007, ou seja, antes do suposto dono da foto postar algo. Mas o que é a transmissão especial em NN? Agora a coisa viaja ainda mais. Por quê? Ela é uma lenda urbana do estilo horror análogo do Japão, onde um cara liga para a central de TV, fala sobre uma imagem estranha na transmissão e depois volta ao normal. No caso, a do Jeff. Mas o que é interessante é que essa não é a primeira aparição dele. Em 2005, no site paia.cc, a imagem do Jeff é postada por um usuário chamado Mr. Omega Bolt e é encontrada por um anônimo do 4chan. Encontraram também que a foto foi editada no Photoshop 6.0 e com o nome Pretty Face, ou Rosto Bonito, que se assemelha muito com a lenda urbana da Kutsake Onna, a mulher do rosto cortado que pergunta: "Eu sou bonita?" Se você dizer que não, ela irá te matar. E se você dizer que sim, ela irá cortar a sua boca da mesma forma como a dela. O certo é se dizer que não sabe, ou que ela é uma pessoa normal. Mas enfim, perceberam como isso é muito semelhante com o ritual de Jeff the Killer? Pois bem, o usuário Mr. Mellahan postou essa imagem, uma imagem mais limpa do Jeff sem aquele corte na bochecha e os olhos mais normais, em setembro de 2005, nomeada como White Power, ou pó branco. Mas olha só que interessante, no 5chan tem um link quebrado que nos leva para essas duas imagens do Jeff, mas tem mais uma perdida, onde ele aparecia com unhas afiadas e pintadas de preto, e a mão com deformações de ácido com pontos em seu rosto, o que poderia ser para a creepypasta do Jeff. Mas tem essa outra imagem encontrada, do Jeff com olhos verdes, que veio antes mesmo do Jeff branco. Acredita-se que ela é a mais antiga que imaginamos. E depois que algumas pessoas do Reddit se reuniram no Discord, chegaram a sites japoneses datada de agosto de 2005, com essa imagem do Jeff. Esse é o final, pois não há mais nada antes. Quando perguntaram ao usuário do paia.cc no Twitter, ele disse que era um vídeo de uma mulher asiática de meia idade que corria até a câmera. Ele pegou esse exato momento do vídeo e editou no Photoshop 6.0, mas que perdeu o vídeo, tornando as coisas ainda mais difíceis de se encontrar. Tornando então, por enquanto, a imagem do Jeff the Killer em uma Lost Media. Mas vem cá, que ainda não acabou. Eu já havia terminado o roteiro desse vídeo até que, durante uma navegação no Twitter, eu me deparo inesperadamente, muito por acaso, com essa imagem. Eu achei essa imagem com um usuário, que sim, pode ser a real imagem do Jeff the Killer. Lembra que ela vem de um vídeo de uma mulher asiática? Essa é a imagem mais limpa que eu achei, e muito por acaso. Eu perguntei a ele sobre a imagem, mas nada. Tentei jogar no 4chan, mas nada também. Para você ter noção, essa imagem é como achar um fóssil da internet. Achamos a imagem real. Só falta o vídeo. Até lá, apenas o vídeo se torna uma Lost Media. O Bunker. Um usuário do 4chan fez um post dizendo que seu avô construiu aquele bunker para se proteger durante a Segunda Guerra Mundial, de alguma possível guerra nuclear. Mas durante toda a vida de seu avô, ninguém havia permissão de entrar no bunker. Mas agora ele havia morrido, e então o garoto finalmente conseguiu entrar e tirou essas fotos. Mas acho que ele se arrependeu disso, porque o bunker tinha um formato estranho interno, com algumas marcações nas paredes, junto com figuras que foram esculpidas, como rostos e uma cruz. Mas o pior é que ele achou um osso humano naquele lugar. Agora ele se pergunta, qual o segredo que o seu avô escondia sobre aquele lugar? Camada 3. O Ogro. Em 2015, um usuário anônimo postou uma imagem segurando o DVD de Mad Max, Estrada da Fúria. Mas o que chama a atenção é a sua mão, que não aparenta ser normal. Depois de mais fotos postadas por ele, acabaram chamando ele de Ogro. As pessoas do 4chan nem sempre são boas, como perceberam. Mas piora, o usuário continuou postando no tópico sobre onde vivia. Ele morava no que parecia ser um porão, com coisas velhas. E o homem dizia que as pessoas de cima sempre deixavam ele usar essas coisas, que davam para ele quando quisesse. Mas qual é a verdade por trás dele? Seria alguém preso que possui apenas uma deficiência? Isso nunca saberemos. Mortes.com. Poucos sabem o que realmente foi o Mortes.com. O site foi criado em 1997.
ficou por anos em pleno esquecimento, até ser encontrado por alguns usuários do 4chan. Mas o que tinha nesse site que chamou tanto a atenção das pessoas? Ninguém sabe exatamente. Ou poucas pessoas sabem. O site tinha apenas um login com usuário e senha, num fundo preto, mas que havia sido fechado pelo FBI. Mas antes disso, alguns hackers descobriram quem foi o criador do site, que tem um nome vinculado a outros sites da Deep Web. Mesmo não vendo nada dentro do site, sabemos que para o FBI ter fechado o site e o criador ser vinculado à Deep Web, coisa boa não era. Chip-chan. Chip-chan é uma mulher presa em seu apartamento e que apenas streamava. A história é o seguinte: ela vivia normal até que um policial sentiu uma obsessão por ela. Quando ela acordou, sentiu uma dor em sua perna. O policial havia colocado um chip no osso dela, podendo fazer o que quiser com ela, até mesmo fazê-la dormir. Toda vez que ela tenta fugir, o policial a faz dormir e prende ela de novo. Nas lives que fazia, ela pede ajuda. Ela pede ajuda para descobrir quem foi o policial. Nas lives que fazia, ela pede para ajudar a descobrir quem seria o policial, pois nem mesmo ela havia visto ele. Ela está presa desde 2006 em cativeiro. O chip em questão seria o VeryChip. O chip teria todas as informações da pessoa caso precisassem. Esse chip possui o tamanho de um grão de arroz, meio semelhante com algo que li um tempo atrás, mas vamos deixar pra lá porque não é o foco do vídeo. Bom, voltando à história, daí veio o nome de Chip-chan, mas ela prefere ser chamada como Jane Ho. Os internautas falaram sobre o VeryChip, e olha só, ela disse que não é esse chip, mas sim outro chamado Mind Control Weapon, ou seja, arma de controle da mente, que era criado por orientais, usado por policiais para vigiar criminosos. Por isso o envolvimento do oficial P, o policial que teria sequestrado ela. É um assunto bastante complexo e eu vou deixar um vídeo na descrição para entenderem melhor. No fim, percebemos que a história de Jane Ho, ou Chip-chan, é apenas uma paranoia dela, ou algo diferente do que achamos que era. Camada 4. Caso Alex. O usuário anônimo lançou um desafio em 2013. Foi aberto um post onde o cara pedia para que as pessoas fossem em um lugar inabitado, perto de uma floresta. Em troca, receberiam um grande presente. Claro que ninguém foi, e isso por muito tempo. Então, o anônimo postou uma outra foto de algo coberto em um saco preto, dizendo que o prêmio estaria lá. Até que um homem chamado Alex decidiu ir ao tal lugar. Mas o que ele achou nesse lugar? Ele achou vários animais mortos, um HD de computador e um poema que dizia: "Um encontro comprado, um companheiro importante. Você não deveria ter vindo. Eu menti." Que poema bosta, né? Mas nada foi descoberto lá. Pelo menos não pelas pessoas do 4chan, porque o Alex sumiu. O que pode-se tirar a conclusão é que Alex e o anônimo sejam a mesma pessoa, ou que havia acontecido alguma coisa com Alex depois de ele ter ido até lá. Muerte. Esse é um vídeo postado no tópico paranormal. O vídeo consiste em um homem vestido de médico da peste. Tudo no vídeo há um significado, até mesmo o título que está em números binários, que ao traduzir, se lê a palavra muerte, ou morte em espanhol. O que é mais intrigante é que o criador do vídeo, que em uma entrevista, falou que isso era apenas uma cena artística, mas nunca revelou a sua identidade. E não, eu não achei esse vídeo, então fico devendo essa pra vocês. Camada 5. I'm God. O caso mais famoso e também dito e postado muito como o mais assustador do 4chan, que sendo verdade ou não, continua sendo assustador. Onde em 2014 um post do tópico paranormal foi aberto de um cara dizendo que havia algumas coisas paranormais acontecendo com o seu amigo e que estava com problemas com seu computador. Então ele mandou o computador para assistência. Vai que seja um vírus, né? Pois havia imagens baixadas lá, mesmo ele não ter baixado nada. Mas bem, um usuário pediu para que ele deixasse essas imagens em uma pasta e mandasse para ele. Depois que ele mandou, descobriram que a primeira imagem é a palavra I am. E a partir daí, surgia um dos maiores mistérios que até hoje não possuem um final. Uma criatura que se nomeava de Deus. É um caso bastante curioso que vale muito a pena olhar. E também, o amigo desse cara do post postou esse vídeo.
Hatsumi. Na mesma pegada de I Am God, um post aberto no Photobatian, ou melhor, Chushan, dizendo para os usuários postarem algo de sobrenatural que havia acontecido com eles. No meio dessas, um usuário com apenas interrogação perguntou se ele podia comentar algo que estava acontecendo. Ele disse que estava em um vagão de trem que não parava. Depois de dizer o que estava acontecendo, o Chushan pediu para que ele verificasse o condutor. Também diz que estavam passando por um túnel, mas sempre pega esse trem que vem de Shinhamatsu. E nunca viu nenhum túnel, até parar na estação Kisaragi. Nessa hora, a comunidade do Chushan estava atento para isso, mas muitas pessoas achavam que isso era uma piada. Mas Hatsumi enviou uma foto com o nome da estação. Hatsumi disse que estava com medo e apreensivo se entra de novo no trem ou não, mas que partiu enquanto escrevia. Depois de mais algumas conversas, o Chushan pede para que Hatsumi ligasse para a polícia, mas Hatsumi disse que ligou para seus pais. O Chushan começava a se desesperar, pois ninguém achava ele. Depois, o Chushan pediu para que Hatsumi seguisse o trilho até achar alguma casa. Hatsumi liga para a polícia e contou tudo o que estava acontecendo, mas que desligaram pois achavam que era uma piada. Hatsumi segue o trilho e diz que ouve um som de bateria. O Chushan pede para que ele volte para a estação, mas Hatsumi disse que estava com medo. O Chushan então diz para Hatsumi correr sem olhar para trás. Hatsumi corre e diz que ouve alguém gritando, dizendo que ela não deveria andar pelos trilhos. Sim, ela. Hatsumi era uma garota. A comunidade enlouqueceu e todos tentavam ajudar de todas as formas possíveis, mas ninguém achou nenhuma resposta. No fim, Hatsumi disse que conversou com um cara estranho e que ele havia ligado para a estação mais próxima para pedir um trem e que ele a levava para uma região montanhosa que não parecia haver trilhas, mas que havia aceitado o convite do homem para entrar no vagão de trem que ele chamou. Os dois então seguiram viagem e agora o homem não fala tanto como antes. O Chushan diz para ela ligar urgentemente para a polícia. Hatsumi diz que as coisas estavam começando a ficar mais estranhas, que ela iria correr e pular do trem, pois o homem estava falando sobre demônios, seitas satânicas e sacrifícios, e que também o seu celular estava descarregando. Depois disso, não houve mais nada, nenhum post de Hatsumi. Ela sumiu. Esse é um verdadeiro post que veio do Photobatian para o 4chan.